Os 10 segredos e mistérios principais. Locais e construções sagradas de Gizeh. Onde mais começar nossa jornada por edifícios sagrados e misteriosos do que nos arredores do Cairo, no Egito, entre as pirâmides de Gizé. Os arqueólogos acreditam que a Grande Pirâmide foi encomendada pelo faraó Khufu, indicando que as pessoas têm admirado essa estrutura impressionante por mais de 4.500 anos. Mas a verdade é que ninguém sabe exatamente quantos anos a pirâmide realmente tem ou quem a construiu. Essas informações permanecem um mistério até hoje. A Grande Pirâmide tem propriedades arquitetônicas e matemáticas tão avançadas que é difícil crer que os antigos egípcios a construíram. Talvez nossa compreensão do conhecimento deles seja muito limitada. Há pouco conhecimento sobre o interior da pirâmide. Por um acaso, os pesquisadores descobriram 2 poços escondidos em uma das câmaras dentro da pirâmide. Estes poços não são algo que se encontra em outras pirâmides, e ainda não há uma explicação concreta sobre por que foram construídos. Será que foram criados como rotas para a alma viajar, ou servem como canais de energia, como alguns sugerem? O que sabemos é que sua construção complexa indica que eles devem ter tido uma importância incrível na antiga cultura egípcia. Nos anos 1990, um robô em miniatura foi enviado para explorar os poços. No fim de um deles, o robô achou uma laje de pedra trabalhada, adornada com 2 acessórios de cobre. Depois, a laje foi perfurada, revelando uma pequena câmara vazia bloqueada por outra pedra. A máquina tem como objetivo detectar muons, uma radiação natural e gratuita da atmosfera. A ideia é detectá-los para tentar visualizar a estrutura de uma grande pirâmide. Com um robô mais avançado, os arqueólogos conseguiram explorar a pequena câmara, contudo ainda não têm certeza sobre o que está além dela. Catedral de Chartres. A Catedral de Matra é famosa, com razão, por seus belos vitrais. Mas ela também é um lugar místico, cheio de simbolismo e da sabedoria perdida dos pedreiros. Apenas no século XX foi possível reproduzir as cores das janelas da Notre-Dame de la Bellevillière. Estas janelas apresentam uma virgem azul destacada sobre um fundo vermelho em seu centro. A rosácea do lado norte também é dedicada à Virgem Maria, conforme revelou Fulcanelli. Para os alquimistas, essa rosa em particular simboliza o fogo e a matéria que é movida pelo impulso do fogo. Mas Chartres era um local sagrado. Antes da catedral, havia um poço sagrado sob a cripta. O poço existe desde a Idade das Trevas, mas pode ser ainda mais antigo, do período galo-romano, quando Chartres era uma cidade gaulesa importante. Alguns ampliam a conexão. Louis Charpentier, autor de Mysteries of Chartres Cathedral, acreditava que a catedral ocupava um antigo local druida, onde a energia da terra era intensa. A cripta também abriga o santuário de Notre-Dame de Sauterre, Nossa Senhora da Terra, com sua estátua de madeira negra da Virgem. Essas madonas negras foram identificadas com a mãe pagã de Deus. No simbolismo hermético, elas representam a primeira matéria, ou prima matéria, o material inicial necessário para a magnum opus alquímica. Para aqueles que não estão familiarizados, a catedral pode parecer apenas um grande e complexo labirinto. No entanto, ela também nos incentiva a buscar e aprender sobre o significado profundo e oculto por trás dessas magníficas estruturas.
A história relata que, em 1963, um homem na Capadócia, Turquia, derrubou uma parede em seu porão e encontrou uma sala oculta. Ele havia descoberto acidentalmente a antiga cidade subterrânea de Derinkuyu, localizada sob a cidade turca atual com o mesmo nome. Com pelo menos 85 metros de profundidade, a cidade poderia abrigar até 20 mil pessoas. O complexo subterrâneo intricado ainda não foi totalmente escavado. Arqueólogos descobriram 8 níveis e acreditam que outros 12 podem estar ocultos abaixo. Que segredos ainda existem, nas profundezas da Terra? Encontraremos pistas sobre quem construiu Derinkuyu. Poços estreitos, corredores e grandes salas foram esculpidos na rocha vulcânica macia, formada quando a área foi coberta por cinzas há milhões de anos. Enormes portas circulares de pedra isolavam partes da cidade dos invasores. Mas quem eram eles? Dezenas de cidades parecidas foram descobertas na região da Capadócia. Derinkuyu está ligada por um túnel, que se estende por 3 níveis abaixo da superfície, a outra grande cidade subterrânea, localizada a alguns quilômetros de distância. Erich von Däniken levantou a hipótese de que essas cidades subterrâneas poderiam ter servido como proteção para as pessoas contra inimigos poderosos que as atacavam do céu. As lendas antigas estão cheias de descrições de batalhas entre deuses, travadas com armas extremamente poderosas e terríveis. Uma das razões pelas quais essas pessoas optavam por viver no subsolo dessa região era a qualidade da pedra, que facilitava a escultura. Arqueólogos não sabem quando foram construídas essas cidades ou quem as construiu. Há poucos anos, uma grande cidade subterrânea foi encontrada na Capadócia. Especialistas acreditam que essa cidade possa ter cerca de 5.000 anos. Santiago. Durante a Idade Média, Santiago de Compostela, uma pequena cidade no noroeste da Espanha, era um dos locais de peregrinação mais importantes do mundo, depois de Jerusalém e Roma. Os peregrinos podem ver Cristo no crucifixo. É como uma mensagem que lhes diz que este não é o fim da jornada da vida. A catedral atual foi construída nos séculos XI e XII e ampliada ao longo dos séculos. A primeira igreja nesse local surgiu na Idade das Trevas, cerca de 280 anos antes, após a descoberta da tumba de São Tiago. Mas São Tiago foi executado em Jerusalém. Como ele foi sepultado a 4.000 quilômetros de distância, em um canto remoto da Europa. Diz a lenda que seus restos chegaram à Galícia em um barco sem leme guiado por anjos, poucos anos após Cristo ser crucificado. Durante séculos, uma luz tênue surgiu na floresta, com uma estrela brilhante acima. A tumba foi descoberta e os restos foram identificados como de São Tiago. Independentemente da veracidade dessa história, toda a cidade, com seus edifícios medievais de pedra amarela, deve suas origens a Sant. É provável que a famosa rota de peregrinação El Camino de Santiago tenha sido usada antes. Há cerca de 3.000 anos, os povos celtas embarcaram em uma jornada para alcançar o que os romanos chamavam de Finisterre, considerado o fim do mundo conhecido por eles. É possível que, na verdade, os celtas estivessem apenas seguindo um caminho que já havia sido traçado anteriormente pelos povos da pré-história. Essa rota, repleta de mistérios e histórias, pode ter sido percorrida por muitos em busca de novos horizontes e descobertas. Seria porque, como alguns acreditam, os povos antigos eram mais sensíveis aos canais naturais de energia da Terra? Ou será que a rota espelha a Via Láctea, como o alquimista francês Fulcanelli quer nos fazer acreditar? Talvez o caminho dos deuses seja acessível apenas para aqueles que são escolhidos, aqueles que possuem um entendimento especial ou uma conexão única com o universo. Esses escolhidos podem perceber e compreender coisas que estão além do alcance da maioria das pessoas, permitindo-lhes acessar esse caminho sagrado e misterioso. Masjid al-Haram.
Masjid al-Haram, a grande mesquita em Meca, é a mais sagrada do Islã por mais de 1000 anos, pois abriga a Kaaba, um edifício cúbico de granito erguido por Abraão há milênios. A parte mais intrigante, da Kaaba, é a Pedra Negra localizada no canto externo leste. Os muçulmanos acreditam que a pedra foi revelada a Abraão por um anjo, indicando o local exato para construir a Kaaba. Mas será que essa é apenas uma história fantasiosa? Ou há alguma verdade por trás disso? Como as origens exatas da Kaaba são desconhecidas, é impossível saber quando foi construído. O certo, é que um santuário pagão existia onde hoje é Meca, bem antes do Islã, sendo um local de peregrinação por séculos. E o que exatamente é essa Pedra Negra? Será que poderia ser um meteorito que caiu na Terra exatamente nesse local, como muitos acreditam? Se for esse o caso, a pedra seria realmente um sinal vindo do céu, o que poderia, por sua vez, ter iniciado a tradição da peregrinação à Kaaba. Em algum momento no passado, a pedra se partiu em vários pedaços e agora é mantida unida por uma moldura de prata presa à Kaaba. Entretanto, embora possa ser vista e tocada pelos muçulmanos, é impossível examinar cientificamente a Pedra Negra, pois ela está embutida na própria Kaaba. Essa é uma das razões pelas quais a origem e a natureza da pedra são amplamente debatidas. Algumas teorias sugerem que seja uma ágata ou vidro vulcânico, como a obsidiana. Alguns muçulmanos acreditam que a pedra é anterior a Abraão e caiu do céu na época de Adão e Eva. Dizem que então a pedra não era preta, mas deslumbrante.